E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu disse para vocês, depois que a gente entende como é composta a comissão, depois que a gente fala do intervalo mínimo, terceiro ponto, antes de partir para as modalidades, diz respeito à obrigatoriedade de licitar, que é bem ampla, tá? A Lei 8666 é ampla ao tratar da obrigatoriedade de licitação e diz que devem licitar todas as entidades da administração direta e indireta. Então isso abrange as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, sejam elas da administração federal, estadual, municipal ou distrital. Todo mundo na administração pública tem que licitar. Também devem licitar os fundos especiais, fundo de combate à pobreza, normalmente é órgão ou fundação, tá? Mas a lei traz expressamente dizendo que tem que licitar. E os demais entes que sejam controlados pela administração pública. Aquelas entidades que recebem dinheiro público para controlar suas atividades, dinheiro público para celebrar seus contratos, tem que licitar. Entidades do terceiro setor. É claro que existem hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, que a gente vai aprender depois. Mas, a princípio, todo mundo que atua com dinheiro público, ainda que não seja integrante da administração direta ou indireta, deve realizar procedimento licitatório para a celebração dos seus contratos. Tá? E aí, nós temos 6 modalidades gerais de licitação, porque tem as modalidades específicas, o RDC, a consulta, mas gerais são 6. Concorrência, tomada de preço e convite, concurso, leilão e pregão. Então, concorrência, tomada, convite, concurso, leilão e pregão são as 6 modalidades licitatórias gerais, genéricas. Essas são as modalidades aplicáveis a todos. Lembrando que concorrência, tomada, convite, concurso e leilão estão na 8666. O pregão não. Ele é regulamentado pela Lei 10.520, tá? Dessas 6 modalidades, as 3 primeiras, concorrência, tomada e convite, são modalidades que serão escolhidas com base no valor do contrato. Então, a concorrência é obrigatória para contratos de valores mais altos, a tomada é usada para valores médios e o convite para valores mais baixos. Então, o que vai fazer é que a administração escolha concorrência, tomada ou convite é o valor do contrato a ser celebrado. Se for um valor de contrato mais alto, tem que fazer a concorrência, porque a competição é mais ampla. E aí, na medida em que eu vou descendo a modalidade licitatória, a própria lei vai limitando a competição. No convite tem que ser convidado, na tomada de preço tem que ser cadastrado, e assim por diante, tá? Sempre, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, eu posso utilizar a concorrência, que é a modalidade mais ampla, para um contrato mais baixo. O que eu não posso é pegar o convite, que é a modalidade mais restrita, e usar para uma contratação mais alta. Tá? Em licitação, quem pode o mais, pode o menos. Eu posso sempre utilizar a modalidade mais ampla para contratos mais baixos, mas eu não posso nunca usar a modalidade mais restrita para uma contratação mais alta. Então, o raciocínio é de quem pode o mais, pode o menos no bojo do procedimento licitatório. E aí, pessoal, concorrência, tomada e convite são definidos em razão do valor e concurso, leilão e pregão com base no objeto. Vamos entender isso. A primeira modalidade licitatória que eu quero conversar com vocês é a concorrência. Como eu disse a vocês, a competição é amplíssima, não existe restrição de competição. Quem pode participar da concorrência é qualquer pessoa. Não precisa ser cadastrado, convidado, nada. Qualquer pessoa pode participar da licitação na modalidade concorrência. Se não cumprir os requisitos de habilitação, vai ser inabilitado, no bojo do procedimento. Mas qualquer um pode participar da licitação. Quando se tratar de concorrência, qualquer pessoa pode participar, tá? Só um detalhe. Quando eu digo a vocês que qualquer pessoa pode participar da licitação na modalidade concorrência, é importante que você entenda que, em razão disso, a concorrência é obrigatória para as contratações de valores mais altos. Então, em se tratando de contratos de valores mais altos, a administração só pode usar a concorrência. O que são valores mais altos? De acordo com a lei, a concorrência é obrigatória para obras e serviços de engenharia acima de R$ 1,5 milhão e
para aquisição de bens e outros serviços acima de 650 mil. Então, a ideia é de que, para aquisição de obras e contratação de obra e serviço de engenharia, acima de 1,5 milhão, para aquisição de bens e outros serviços acima de 650 mil, a concorrência é modalidade licitatória obrigatória. Então, se exige a concorrência quando se tratar de obras acima de 1,5 milhão e também se exige a concorrência quando se tratar de bens e serviços acima de 650 mil. Acima de 1,5 milhão, no caso de obras. Acima de 650 mil, no caso de bens, é obrigatória a concorrência. Nesses casos, a administração obrigatoriamente deverá se valer de licitação na modalidade concorrência. Não há outra opção. A concorrência é a única modalidade cabível quando a gente extrapolar esses valores. 1,5 milhão no caso de obras, 650 mil no caso de bens. Nesses casos, é obrigatória a concorrência. Tranquilo? É porque assim, abaixo desses valores, a concorrência continua sendo possível, mas ela deixa de ser obrigatória. Pode fazer tomada, convite, então ela é obrigatória acima desses valores. Só que eu tenho 5 exceções. 5 exceções é o seguinte: na verdade, nós temos 5 contratos que a lei considera tão importantes, mas tão importantes, que ela exige a concorrência independentemente do valor. São 5 contratos em que a concorrência é obrigatória independentemente do valor do contrato, tá? Quais são eles? Primeiro, a concorrência é obrigatória para contratos de concessão de serviço público. É a primeira exceção. A concessão de serviço público é regulamentada na Lei 8987 de 95. E a Lei 8987 estabelece que para contratos de concessão de serviço público, não importa o valor do contrato, a concorrência é a modalidade licitatória obrigatória. Não é relevante saber o valor da contratação nesse caso. É obrigatória a concorrência por ser uma concessão de serviço público. Então, o fato de ser uma concessão faz com que a concorrência seja a modalidade obrigatória. Depois a gente vai falar de concessão. Eu vou te explicar esse contrato com calma, tá? Mas de antemão, já fica na sua cabeça que aqui o valor do contrato não é relevante. A lei prevê que a concessão de serviço público será precedida sempre de concorrência, não importa o valor. A mesma coisa vale nos casos de concessão de direito real de uso. Situações em que o Estado vai conceder o direito real de uso de bem público a um determinado particular. Se esse particular vai ter uma concessão de direito real de uso de bem público, a lei também regulamenta a concorrência como modalidade obrigatória. Além da concessão de serviço público e da concessão de direito real de uso, contratos de empreitada integral. Mais uma vez, situação em que a lei diz que é obrigatória a concorrência, não importa o valor da obra. Se a administração contratou essa obra por meio de empreitada integral, a concorrência é a modalidade licitatória obrigatória. Empreitada integral, só curiosidade, é aquele contrato no qual a administração pública contrata a empresa e a empresa fica responsável por todas as etapas necessárias à conclusão da obra. Então a empresa vai executar, vai entregar mão de obra, material, todas as etapas necessárias à execução da obra ficam a cargo da empresa. Isso é empreitada integral, tá? Sempre que você pensar em empreitada integral, vai pensar nisso. É uma obra na qual todas as etapas necessárias à execução da obra ficarão a cargo dessa empresa. Ela vai entregar mão de obra, material, bens móveis, tudo. Se eu contratar uma empresa para fazer uma escola por uma empreitada integral, quando ela entregar a escola, é só botar o professor para dar aula. Porque na empreitada integral, o bem é entregue ao Estado pronto para o uso, como diz a lei, tá? Então, nesses casos, se a gente estiver diante de uma empreitada integral, a concorrência é obrigatória. Não importa o valor do contrato, é obrigatória a concorrência por ser uma empreitada integral. Então, em se tratando de empreitada integral, se exige licitação na modalidade concorrência, tá? Então, concessão de serviço público é concorrência, não importa o valor. Concessão de direito real de uso é concorrência, não importa o valor. Empreitada integral é concorrência, não importa o valor. Também é obrigatória a concorrência nos casos de aquisição e alienação de bens imóveis.
mais uma vez, o valor do contrato não é relevante. Se a administração pública estiver adquirindo ou alienando bens imóveis, ela só pode adquirir ou alienar imóveis mediante concorrência. A concorrência é a modalidade licitatória obrigatória para aquisição e alienação de bens imóveis. Todas as vezes que a administração estiver adquirindo ou estiver alienando bens imóveis, ela deve fazer aquisição ou alienação mediante concorrência, tá? Então, concorrência obrigatória para aquisição e alienação de bens imóveis também. Só que aqui tem exceção. Olha que bacana. Exceção da exceção, né? Então, a exceção da exceção, porque é isso que vai cair na sua prova. Você já sabe exatamente o que vai cair. A exceção da exceção. Vamos lá. Eu lhe disse que a concorrência é obrigatória, não importa o valor. No caso de aquisição e alienação de imóveis, no caso de alienação, a lei diz o seguinte: se esse imóvel que vai ser alienado, ele foi adquirido por dação em pagamento, ou se ele foi adquirido por decisão judicial, nesse caso, a administração pública pode fazer concorrência ou leilão. Então, a ideia é de que no caso de aquisição e alienação de imóveis, a concorrência é modalidade licitatória obrigatória. No entanto, se a gente estiver tratando de um imóvel que foi adquirido pelo Estado por dação em pagamento, ou que foi adquirido por decisão judicial, nesse caso, ele pode ser alienado ou mediante concorrência ou mediante leilão, tá? A concorrência continua sendo possível, mas ela deixa de ser obrigatória nessas situações. Então, cuidado que é isso que vai cair na sua prova. Não esqueça não, pessoal, o imóvel não está sendo dado em pagamento, senão é dispensa. São imóveis que são fruto de dação em pagamento ou decisão judicial e serão alienados. Nesse caso, caso a administração decida alienar o imóvel que é fruto de dação em pagamento ou decisão judicial, pode alienar esse imóvel ou mediante concorrência ou mediante leilão. Esse é o nosso raciocínio, tá? A princípio, a concorrência é obrigatória para aquisição e alienação de imóveis. Ela deixa de ser obrigatória quando se tratar de aquisição e alienação de imóveis que foram adquiridos de alienação de imóveis que foram adquiridos ou por dação em pagamento ou decisão judicial, porque nesse caso pode-se fazer concorrência, mas também se admite leilão. Combinado? Por fim, além da concessão de serviço público, da concessão de direito real de uso, da empreitada integral e da aquisição e alienação de imóveis, com algumas ressalvas, também a concorrência é obrigatória quando se tratar de licitação internacional. O que é isso? O que é licitação internacional? É aquela que pode participar a empresa estrangeira. Em qualquer licitação pode participar a empresa estrangeira. Na verdade, a licitação internacional é aquela que admite a participação de empresas estrangeiras que não tenham sede no país, tá? Então, a licitação internacional é aquela licitação na qual se pode participar uma empresa estrangeira que não tenha sede no país. Isso é uma licitação internacional. Essa é a concorrência, tá? Mas também existe a exceção da exceção. A princípio, a licitação internacional é concorrência, não importa o valor. A lei diz que se o órgão tiver um cadastro internacional de licitantes, ele pode fazer licitação tomada de preço. Claro, se tiver nos limites de valor da tomada, tá? Então, havendo um cadastro internacional de licitantes, ele pode optar pela tomada de preço, desde que ele esteja dentro dos limites de valor da tomada de preço. Então, no limite do valor da tomada de preço, ele pode fazer tomada de preço. Claro, se houver um cadastro internacional de licitantes. E também, a lei diz que a administração pública, se não tiver fornecedor do bem ou serviço no país, ela pode fazer licitação internacional convite. Claro, respeitando os limites de valor do convite, tá? Então, a princípio, a licitação internacional será concorrência. Se o órgão tiver um cadastro internacional de licitantes, pode fazer tomada de preço, nos limites de valor da tomada. E, se não houver fornecedor do bem ou serviço no país, aí pode fazer convite, desde que nos limites de valor do convite. Tranquilo? Ótimo.
Fechei concorrência, só que tem um detalhe que eu tinha prometido a vocês. Cada modalidade que a gente fosse conversando, eu lhe disse que eu ia lhe dar o prazo de intervalo mínimo, né? Que você sabe, é o prazo mínimo que a administração pública tem que respeitar entre a publicação do edital e a realização do evento. Que prazo é esse? Depende. Na concorrência, se a gente estiver diante de uma concorrência do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o intervalo mínimo é de 45 dias. Nos outros casos, 30 dias, tá? Então, em se tratando de concorrência melhor técnica ou em se tratando de concorrência técnica e preço, o intervalo mínimo é de 45 dias. Nos outros casos, o intervalo mínimo será de 30 dias, tá? Então, menor preço, maior lance, 30 dias de intervalo mínimo, com uma ressalva. Empreitada integral. Contratos de empreitada integral, nesses, o intervalo mínimo será obrigatoriamente 45 dias, tá? Então, se for melhor técnica, técnica e preço ou empreitada integral, 45 dias de intervalo mínimo. Nos outros casos, 30 dias de intervalo mínimo. Esse é o raciocínio que a gente vai ter, tá certo? No caso de contratos, licitação melhor técnica, técnica e preço ou empreitada integral, deve-se respeitar o prazo mínimo de 45 dias entre a publicação e a realização do evento. Nos outros casos, 30 dias é suficiente. Combinado? Tomada de preço, bem simples. Na verdade, a tomada de preço tem poucas diferenças. A primeira grande diferença é que já não é qualquer pessoa que pode participar. Então, a própria lei, ela já vai limitando a participação quando se trata de tomada de preço. De acordo com a lei, quem pode participar da licitação na tomada de preço são os licitantes que estejam cadastrados no órgão ou aqueles que cumprirem os requisitos para cadastro pelo menos 3 dias antes da data marcada para o início da licitação, da abertura dos envelopes. Então, na concorrência eu lhe disse, qualquer pessoa participa. Na tomada de preço, não. Já não é qualquer pessoa que pode participar do certame. A lei diz que participam da tomada de preço somente aqueles licitantes que já estejam previamente cadastrados no órgão, ou então, aqueles que cumprirem todos os requisitos para cadastro, pelo menos 3 dias antes da data marcada para o início da licitação. Tá? Com pelo menos 3 dias de antecedência, ele tem que se cadastrar, caso ele queira participar da licitação. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, o cadastro nada mais é do que uma habilitação prévia. Qualquer interessado, ele pode, previamente ao início da licitação, se estruturar para levar todos os documentos de interesse da administração e deixar lá arquivados no órgão. Isso é o cadastro. Né? Não há nenhuma licitação aberta, ele chega no órgão e leva habilitação jurídica. Todos os documentos que eles teriam que levar para fins de habilitação, que a gente vai ver depois quais são, ele entrega no órgão, deixa lá arquivado. Isso é um cadastro. Ele tem validade de 1 ano. Significa dizer que durante o período de 1 ano, em qualquer modalidade licitatória, a instaurado o procedimento de licitação, ao invés de levar um monte de documento, ele leva o comprovante de cadastro. Esse comprovante de cadastro ele é muito prático, né? Porque ele substitui todos os outros documentos. Não é só para tomada de preço, não. Para qualquer modalidade licitatória, o comprovante de cadastro é de uma praticidade incrível, porque ele substitui uma série de documentos, ele substitui uma cacetada de documentação. Não precisa levar essa documentação toda, não. Basta levar o comprovante de cadastro. Então essa é a ideia. Por isso, pessoal, a lei estabelece que na tomada de preço não é uma opção, é uma obrigação. Participam da tomada somente os licitantes que já estejam cadastrados ou aqueles que cumprirem os requisitos para cadastramento pelo menos 3 dias antes. Daí, se ele cumprir todos os requisitos e ele estiver cadastrado, ele pode participar. A lei diz que por isso eu vou ter que restringir um pouquinho a competição. Né? Já não é todo mundo que participa, então vou limitar valores. De acordo com a lei, pode-se fazer tomada de preço para obra e serviço de engenharia até R$1,5 milhão de reais e para aquisição de bens e outros serviços até 650 mil. Então, até R$1,5 milhão no caso de obras, até 650 mil no caso de bens, é possível se fazer tomada de preço. Nos outros casos, nem pensar.
Então a ideia é de que essa tomada de preço ela pode ser utilizada até esses valores. Pessoal, uma obra de 1 milhão pode fazer tomada de preço. Pode fazer concorrência? Pode, né? Quem pode mais, pode menos. Só que a gente viu que acima de 1,5 milhão a concorrência é obrigatória. Até 1,5 milhão ela deixa de ser obrigatória, porque eu também posso optar pela utilização da tomada de preço. Só para fechar, eu disse que era simples. O intervalo mínimo vai variar também de acordo com o tipo. Se for tomada de preço do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o intervalo mínimo é de 30 dias. Nos outros casos, 15 dias. Tá? Então, 30 dias quando exigir técnica, 15 dias nas outras situações. Então, a gente está diante de um intervalo mínimo, né, de 30 dias. Quando for concorrência melhor técnica ou técnica e preço, e 15 dias nos outros casos. Combinado? Bem simples. A tomada de preço, a gente vai ter um detalhe especificamente nessa questão da técnica e do técnico e preço e do cadastramento. Combinado? Por fim, o convite. Por fim, das modalidades licitatórias que são definidas em razão do valor, porque a gente tem ainda as outras, né? Mas, naquelas que o que se toma por base é o valor, nós vamos dividir. Nós temos ainda a licitação convite, que é a modalidade mais restrita de todas, e por isso ela é utilizada para contratos de valores bem mais baixos. Não se utiliza convite para qualquer modalidade licitatória. A ideia é de que o convite é uma modalidade licitatória para contratações de valores mais baixos. Por quê? Porque a competição aqui é bem mais restrita. Então ele disse, na concorrência, qualquer pessoa participa. Na tomada, tem que ser cadastrado, né? No convite, quem participa do convite são os convidados. Isso, de acordo com a lei, participam da licitação na modalidade convite os licitantes convidados, no mínimo de 3, cadastrados ou não. Significa dizer que mesmo que não existam 3 licitantes cadastrados, a administração deve convidar o mínimo de 3. Então, a princípio, participam da licitação na modalidade convite os licitantes convidados, no mínimo de 3, cadastrados ou não. Não me interessa se eles são cadastrados ou não, a administração deve chamar, no mínimo 3 convidados para o procedimento licitatório do convite. Pessoal, é possível que os 3 convidados não apareçam, não tem problema nenhum, posso fazer o convite vindo só 2, o fato é que devem ser convidados no mínimo 3. Então a administração deve convidar no mínimo 3, salvo comprovada restrição de mercado. Guarde essa ressalvazinha na cabeça. Quero fazer um convite para um bem ou serviço que só tem 2 fornecedores. Eu justifico, mostro que só tem 2 e aí faço convite com 2. Mas a princípio serão no mínimo 3 convidados, tá? Então, a princípio, 3 convidados no mínimo, salvo comprovada restrição de mercado, e eles participam do convite. E se não for convidado e quiser participar, pode? Pode. De acordo com a lei, mesmo que não tenha sido convidado, podem participar do convite os licitantes que estejam cadastrados no órgão, desde que manifestem o interesse por escrito, pelo menos 24 horas antes da data marcada para abertura dos envelopes. Então, além dos licitantes convidados, podem participar do convite os licitantes não convidados, desde que cumpram 2 requisitos cumulativos. Esses que não foram convidados, eles devem ser cadastrados e eles devem manifestar interesse por escrito, pelo menos 24 horas antes da data marcada para o início da licitação, tá? Então a ideia é de que participam os licitantes convidados, no mínimo de 3, cadastrados ou não, e os licitantes não convidados, desde que estejam cadastrados no órgão e manifestem interesse por escrito em participar da licitação, pelo menos 24 horas antes da data marcada para o início do certame. Combinado? Restringiu bem a competição, né? Por isso é que a gente vai limitar bastante os valores. No caso do convite, só se pode utilizar essa modalidade licitatória para a contratação de obra e serviço de engenharia até R$150 mil e para aquisição de bens e outros serviços até 80 mil. Então, até 150 mil no caso de obra. Até 80 mil no caso de bens e serviços, o convite é a modalidade viável, possível. Acima desses valores, já não pode mais fazer convite.
Então, aquilo que a gente já conversou. Uma obra de 100 mil, pode fazer convite. Sim, mas se quiser fazer tomada também pode. Se quiser fazer concorrência também pode. Agora, acima desses valores, acima de 150 mil, no caso de obras, acima de 80 mil no caso de bens, aí o convite não é mais possível. Ou a administração vai fazer tomada de preço, ou ela vai fazer concorrência, tá? Então, até 150 mil para obras, até 80 mil para bens e serviços, o convite é modalidade licitatória possível. Combinado? Ótimo. Pessoal, com isso entendido, quero ainda que você saiba que o convite tem uma restrição no próprio procedimento licitatório. A gente tem algumas peculiaridades aqui, inclusive porque o convite não tem edital. No lugar do edital, existe um instrumento convocatório mais simples, que recebe o nome de carta convite. Então, nós teríamos um instrumento licitatório simplificado, que recebe o nome de carta convite. Não há edital de licitação. O que existe é a carta convite. Essa carta convite, ela substitui o edital. No lugar do edital de licitação, nós temos esse instrumento mais simples, né? Esse instrumento convocatório simplificado, que recebe o nome de carta convite. E não é publicada. Isso. A carta convite. Ela não é publicada em diário oficial, em jornal de grande circulação. Inclusive, eu te peço para tomar cuidado com isso, porque a prova vai te confundir. Ela vai lhe dizer assim, ó, a carta convite, volta para cá, esquece. A outra câmera deu o tilt. Então, volta para cá. Como eu disse a vocês, a carta convite, podia ter me avisado, eu não imaginava. Na verdade, pessoal, vocês devem ter visto que caiu um pouquinho a luz aqui no estúdio, né? Pois é, deu um probleminha aqui num dos refletores nesse momento, mas a gente vai dar seguimento à nossa aula, estamos já suprindo esse problema, só sem aquela câmera. Mas enfim, como eu disse a vocês, quando a gente tratar da carta convite, o meu medo é que a prova diga para você assim, o convite é a modalidade licitatória mais restrita, que inclusive não tem publicidade do instrumento convocatório. Isso não é verdade. Qualquer licitação tem que ter publicidade. O que eu lhe disse é que não há publicação. A publicação, na verdade, é uma das formas de se fazer publicidade. A mais comum e usada nas outras modalidades. Aqui não. Aqui existe publicidade, mas não há publicação do instrumento convocatório. Então não se publica a carta convite em diário oficial, nada disso. A ideia é de que a publicidade se dá por meio do envio da carta convite aos convidados e da posterior afixação no átrio da repartição em um local visível ao público. Então a ideia é de que se dá publicidade por meio do envio da carta convite aos convidados e, posteriormente, é feita a fixação no átrio da repartição em um local visível ao público, tá? A ideia é de que a publicidade da carta convite, ela vai ser garantida diante desses dois requisitos. Primeiro, envia aos convidados. E aí, com isso, eu faço publicidade a quem está convidado. Depois, eu afixo no átrio da repartição em um local visível ao público e, consequentemente, eu garanto a publicidade para aquele que não estava convidado. Então, mesmo que não estava convidado, passa a ter essa garantia de saber que o procedimento licitatório está existindo, porque vai ser afixado no átrio da repartição em um local visível ao público. Então, se a prova lhe disser que a publicidade é mais restrita, é verdade. Não há publicação em diário, mas existe a publicidade sim, enviando aos convidados e afixando na repartição em local visível ao público. Combinado? No caso do convite, o intervalo mínimo é de 5 dias úteis. Põe aí para mim. 5 dias úteis é o intervalo mínimo no caso do convite, porque até então, todos os intervalos mínimos a gente estava vendo em dias corridos, né? Pois é, aqui não segue o CPC. A gente segue a regra de processo administrativo, exclui do início, inclui do final, contam-se todos os dias, úteis ou não úteis, a não ser nas hipóteses em que a lei diga expressamente que são contados os prazos em dias úteis. No caso do intervalo mínimo do convite, sim, a regra é que o intervalo mínimo será de 5 dias úteis. Tá? Beleza. Pessoal, só para a gente fechar, eu tenho um último detalhe no convite, que é o fato de que a comissão pode ser dispensada. A lei diz que, a princípio, o convite deve ter uma comissão, igualzinha, 3 membros, 2 efetivos, mas se o órgão comprovar e justificar a necessidade de interesse público, pode dispensar a comissão e fazer o convite com apenas um servidor, desde que seja um servidor efetivo.
Então, eu posso, ao invés da comissão, fazer o convite com um servidor efetivo, desde que isso seja previamente justificado. Escassez de pessoal, não tenho como tirar 3 membros para fazer uma comissão, aí dispensa a comissão e faz o convite com um servidor efetivo. É exceção. Bacana? Eu já volto.